Bom, esse evento, né, a gente está promovendo pela Comissão de Previdenciário de Águas Claras, a subseção de Águas Claras, e a doutora Carla, ela se propôs, né, falar sobre a aposentadoria dos professores, e nós vamos deixar perguntas para o final, quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, no final a gente vai reunir e fazer essas perguntas, repassar para a doutora Carla, e mais é isso, né, eu vou passar a palavra para ela, que a gente já teve aqui um pequeno problema técnico, mas agora vai acontecer. Seja bem-vinda, doutora Carla, a palavra é sua. Meu nome é Carla Bezerra, né? Eu sou advogada da área previdenciarista e também da área previdenciária, né? E nós vamos passar esse conteúdo para que a gente ajuste melhor essas informações. Vamos lá, então. Quando a gente fala da aposentadoria do professor, a gente tende a pensar que ela é uma aposentadoria especial. E essa é a primeira informação que nós temos que reculturar. Então, na nossa cultura, a gente entende que a aposentadoria do professor, ela é especial quando ela não é. Na verdade, é uma aposentadoria que é tratada de forma diferenciada. Então, todas as vezes que eu dou esse curso exatamente sobre a aposentadoria do professor, uma das primeiras informações que eu trago é: deixemos de tratá-la como aposentadoria especial e comecemos a tratá-la como uma aposentadoria de tempo diferenciado, tá? E isso faz uma diferença lá na frente, tanto dentro dos requisitos, quanto dentro da possibilidade de como é que eu digo, algum tempo que nós teremos que obedecer. Diversos requisitos são diferenciados, outros são iguais, tá? Como o fator previdenciário, por exemplo. Por isso eu não vou chamá-la de especial, vou chamá-la de diferenciada, certo? Doutora Clem, tudo ok então para eu começar aqui? Posso mandar bala? Pode sim, fique à vontade. Estavam falando do Então, som, mas eu acho que agora foi resolvido. foi, né? Sim, Tá online o curso então, né? Melhorou? Tá tudo sim, certo aí? tudo certo. Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala dessa aposentadoria do professor, estamos começando às 19h17, para a gente saber quanto tempo a gente vai levar, né? Então, quando a gente fala na aposentadoria do professor, a gente vai lembrar, então, que ela é diferenciada. Então, a gente vai definir, né, para essa finalidade, quem é professor e qual é o professor que ele vai ser destinatário dessa aposentadoria diferenciada, tá? Então, depois de várias discussões, inclusive de tema no STF, hoje nós entendemos que o professor que vai ser destinatário de uma provável, de uma possível aposentadoria diferenciada é aquele que exerce a função de magistério nos casos da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Então, essas são as três modalidades que nós vamos aplicar para que o professor possa ter o tempo diferenciado de contribuição. Então, na modalidade infantil, na modalidade do ensino fundamental e na modalidade do ensino médio. E nós chamamos isso de educação básica. Uma das primeiras perguntas que surgem quando nós explicamos quais são as modalidades aplicáveis para que a aposentadoria do professor tenha a contagem diferenciada é: Carla, eu sou professor de faculdade ou eu sou professor de uma universidade. E aí, eu posso contar com tempo diferenciado? E aí a resposta, em primeira análise, é sempre não. Então, o professor universitário ou o professor, né, de faculdade que não esteja incluído no ensino fundamental, médio ou infantil, ele não é mais contemplado pela modalidade da aposentadoria diferenciada do professor, tá? Durante um tempo,
Essa modalidade de ensino universitário, ensino, né, superior, já foi contemplado. Hoje, não mais. Então, existe uma situação especial que nós aplicamos ao professor universitário, mas isso aí tem que ser tema de uma aula completa, porque aí é um cálculo bem mais específico, mas hoje o professor universitário não é mais contemplado por essa aposentadoria diferenciada. Então tá, Carla, vamos lá. Então, o professor de ensino infantil, o professor do ensino fundamental e o professor do ensino médio é contemplado? Sim, essas três modalidades que formam a educação básica. E aí, quem trabalha em escola, quem é professor ou quem é advogado de professor, né, quem assessora juridicamente algum professor, sabe que dentro de uma instituição de ensino não existe, né, na função de magistério só o professor. Então, quando a gente monta uma equipe pedagógica, uma equipe com função magistério, existe o diretor, existe o vice-diretor, existe hoje a figura do supervisor pedagógico, existe a figura do coordenador pedagógico, e por isso que o STF teve que intervir no tema para dizer quais são as funções que abrangem a aposentadoria do professor. Por quê? Porque houve tempo em que a INSS quis aplicar isso tão somente ao professor que está dentro da sala de aula. Só que essa função do exercício do magistério não é só do professor, tá? É de toda aquela equipe que eu citei anteriormente. Então, veio o STF e deixou claro que a função do magistério, ela não está apenas vinculada ao trabalho exercido efetivamente dentro da sala de aula, tá? Então, veio o STF abrangendo, né, tornando maior a abrangência do profissional que está dentro de uma instituição de ensino. Então, como foi feito esse estudo de quais eram as funções do magistério, as funções que abrangiam a educação? Houve análise do profissional que corrige provas, quando não é professor, do profissional que atende os pais, do profissional que está ligado ao oferecimento pedagógico mesmo do magistério, da matéria em si, do assessoramento pedagógico. Então, veio a STF e falou, não, então não vai ser só o professor que vai ser abrangido por essa aposentadoria diferenciada. Nós vamos aplicar para o professor, claro, nós vamos aplicar para o diretor, o vice-diretor, né, que tem a função do diretor na ausência deste, vamos aplicar para os assessores pedagógicos ou supervisores pedagógicos, vamos aplicar também para a coordenação. Então, veio o STF e abrangeu esse rol. Disse que não é um rol taxativo de somente o professor, mas aqueles que exercem a função pedagógica, ainda que essa função seja de direção, ainda que essa função seja de assessoramento, ainda que essa função seja de coordenação, foi entendido que essas funções integram o todo pedagógico, que essa função integra o todo magistério, desde que exercidos, né, dentro de instituições de ensino que ofertem o ensino básico. Lembrando que o ensino básico é o ensino infantil, fundamental e médio. Então, sendo essas atividades de magistério, sendo essas funções de magistério exercidas dentro de instituições de ensino básico e com a efetiva, né, atividade pedagógica, então vai ser entendido como professor e ele vai ter a sua função abrangida para atingi-lo e ele ter direito à aposentadoria diferenciada do professor, certo? Contudo, dentro das instituições de ensino, também existem outras carreiras. Por exemplo, eu sou da carreira assistência, não estou abrangida, porque eu não tenho trabalho pedagógico. Estou dando exemplo. Há também as carreiras de analistas, também não estão na função pedagógica, tá?
Os especialistas não estão. Por quê? Porque existem especialistas, analistas, assistenciais de outras áreas que eles dão suporte às instituições de ensino, mas não necessariamente na função de magistério, certo? Então, desse rol, nós excluímos os especialistas, nós excluímos os analistas, nós excluímos as carreiras de assistência à educação, para que somente aquelas pessoas que desempenham a atividade de magistério dentro de instituições de ensino básico que abrangem, vou falar sempre aqui para que vocês memorizem isso, tá? Porque essa é a parte importante da aula, que são os professores de educação básica, do ensino infantil, fundamental e médio, certo? Então, esses profissionais vão ser abrangidos. O que o STF, então, por meio, né, dessa ADI que ele julgou, falou para mim, né, para nós? Ele veio dizendo, então, que basicamente nós temos que obedecer 2 requisitos, né? 2, além de todos os outros requisitos para o deferimento do pedido de uma aposentadoria diferenciada. Mas ele veio nessa ADI trazendo 2 principais requisitos, que é, como eu disse, participar da carreira magistério, certo? Eu não posso estar em outra carreira, por exemplo, de assistência, de especialista, eu tenho que fazer parte da carreira de magistério, e eu preciso de trabalhar com a educação na modalidade de educação básica. Eu preciso estar dentro da educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. E isso o STF já deixou bastante claro. Isso quer dizer que, se existe um coordenador pedagógico no ensino superior, não está abrangido. Se existe um professor da educação superior, não está mais abrangido. Por quê? Porque o STF deixou isso claro, que eu preciso de carreira e eu preciso trabalhar na modalidade da educação básica, certo? Só que dentro de uma escola, à medida com que a gente trabalha com esse assunto mais a fundo, a gente percebe que é muito comum professores saírem de sala de aula, tá? Por motivos inúmeros. Eu vou citar um único motivo e que talvez seja um dos motivos mais comuns, que é quando o professor ele é readaptado, tá? Então, vamos analisar aqui um caso. O professor estava dentro de uma sala de aula, né? Ele era professor regente de sala de aula do ensino fundamental. Ele estava ali no 6º ano. Ele era professor do 6º ano. E ele teve algum prejuízo na saúde que o licenciou da sala de aula. Após várias análises periciais, inclusive, entendeu-se que esse professor não pode mais voltar para a sala de aula, certo? Então, ele continua, Carla, como professor e a ter direito a uma aposentadoria diferenciada? Sim. Agora vamos para outra análise, lá na frente nós vamos conversar mais sobre isso. Vamos para outra análise. Vamos supor que um professor sai da sala de aula e vai trabalhar numa biblioteca sem nenhum processo de readaptação. Então, por ter descaracterizado, tá, dentro da biblioteca a função de professor, ele não mais será tido como tal e não fará mais jus à aposentadoria diferenciada de professor, tá bom? Então, dê a segunda opção. Então, vamos mais a fundo agora. Um professor saiu da sala de aula, foi para uma biblioteca e tem, por exemplo, um projeto de hora do conto. E eu falo sempre nas aulas hora do conto porque é algo comum. Muitos professores exercem esse projeto dentro de bibliotecas e recebem, durante todo o dia, alunos da escola para a hora do conto, onde ali ele conta história, faz projetos pedagógicos de leitura. Nesse caso, a gente percebe que foi mantida a função de professor. Ele saiu de uma sala de aula de uma turma
e utiliza a biblioteca como sala de aula para exercer projetos da função de magistério, tá? Projetos dentro da área pedagógica. Nesse caso em específico, nós conseguimos brigar para que esse professor seja reconhecido como tal, como exercício da função de magistério, para que ele faça jus ao tempo diferenciado de contribuição para alcançar a aposentadoria, tá? Então, existem vários casos específicos e a gente precisa, como advogados, analisá-los especificamente também como o caso requer, tá? Então, outro caso muito comum é quando o professor, né, ele está na atividade típica de professor, exercendo a função de magistério, e ele se licencia por um auxílio-doença, né? Ou benefício por incapacidade temporária. Então, se ele está exercendo esse benefício por incapacidade temporária, mas ele saiu da função de professor para isso, né? Então, ele estava exercendo essa atividade típica de professor. Quando ele é licenciado por motivo de incapacidade temporária, ele continua sendo caracterizado como tal. Então, vamos para um exemplo, né, prático. O professor, ele estava em sala de aula, por um motivo de saúde, ele se licenciou da sua sala de aula e está usufruindo de um benefício por incapacidade temporária, e ele vem a sofrer um processo de readaptação, impedindo de voltar para a sala de aula. Se quando ele saiu da atividade de professor, ele estava de fato exercendo a atividade do professor, ele continua sendo caracterizado como tal. Outro exemplo. O professor não estava na atividade típica de professor de educação básica e ele se licenciou por um benefício por incapacidade. Quando ele se licencia por um benefício de incapacidade temporária, quando do não exercício da atividade de magistério, ele não vai ser caracterizado como professor para uma futura aposentadoria temporária ou diferenciada de professor. Carla, mas me conta aí, como é que um professor vai sair, né, vai usufruir de um benefício por incapacidade temporária e ele não estando numa atividade típica de professor? Um belíssimo exemplo é o professor do regime próprio que está cedido para outro órgão. Vou dar um exemplo claro. O professor da Secretaria de Educação, mas ele está exercendo as suas funções no Detran. Ele foi cedido para o Detran. No Detran, ele adoece, sofre um processo de readaptação, volta para a Secretaria de Educação e aí ele é readaptado. Só que lembra, quando ele saiu para usufruir, né, desse período de licença por problemas de saúde, ele estava em outro órgão cedido. Então, ele não estava exercendo a função típica de professor. O que isso quer dizer? Quando ele for aposentar, né, quando ele for requerer a aposentadoria dele, se ele não estava na função típica de professor antes de usufruir do benefício por incapacidade, ele também não vai ser reconhecido como tal pós benefício por incapacidade. Isso quer dizer que ele não vai poder aposentar com tempo diferenciado de professor. Por que isso? Na literatura, né, assim, dos professores, nós sabemos que é, de fato, uma atividade que exige muito da saúde das pessoas, né? Então, a atividade típica do professor, o exercício da atividade do professor, é algo que exige muito da saúde da pessoa. Por isso que é oferecido ao professor um tempo diferenciado de contribuição menor para aposentar, porque é uma atividade que exige muito da saúde. Se essa pessoa, ainda que ela seja um professor, mas está exercendo atividade típica de outra área, ele, em tese, não está, entre aspas, gastando a sua saúde numa atividade de professor. Então, não tem fundamento ele retornar e ser caracterizado como tal. Por isso que, em resumo,
quando um professor, ele vai usufruir de algum benefício por incapacidade, não, auxílio-doença, e antes dele entrar com esse benefício por incapacidade, se ele está na atividade típica do professor, após o benefício por incapacidade, ele vai ser reconhecido como tal. Se ele não estava na atividade típica do professor, ele não vai ser reconhecido como tal, certo? Porque para que a gente consiga fazer o requerimento e ter o deferimento da aposentadoria diferenciada do professor, é necessário que comprovemos que todo o tempo, período contributivo, ele estava na atividade típica do professor, tá? Um outro exemplo aqui, que a gente tem também muito comum, é quando o professor exerce 2 regimes, tá? Quando ele está em 2 regimes, exercendo as suas atividades como professor. E isso não obsta que a gente requeira essa aposentadoria diferenciada, tá? Por quê? Porque ele está exercendo a atividade típica de professor. Então, por que ele não seria reconhecido como tal, certo? Então, no momento do requerimento, se nós comprovarmos que esse professor estava exercendo atividade típica de magistério na modalidade educação básica, vamos lá, qual que é a educação básica? Ensino infantil, ensino fundamental e ensino básico. Então, quando eu comprovo que esse profissional estava exercendo, ainda que cumulativamente, ainda que em 2 regimes, a função de professor, eu não vou ter nenhuma vedação para que ele receba as 2 aposentadorias em regimes diferentes, tá? Então, quando esse professor apresenta para a gente, ele geralmente não tem o mesmo tempo em um em outro, porque é difícil, né? Ele começar concomitantemente no regime geral e no regime próprio, por exemplo. Então, em cada regime, ele vai ter a contagem do seu tempo diferenciado, se ele estiver na atividade típica de professor, para que seja reconhecida a sua função de magistério da educação básica, e ele vai poder, sem nenhuma vedação, receber as 2 aposentadorias nos regimes diferenciados, tá bom? Então, não tem nenhum tipo de vedação, tá? Não obsta que ele receba as 2 aposentadorias. Mas o que a gente traz para a realidade de hoje, né? E hoje eu falo que assim, pós-reforma, e aqui a gente tem uma preocupação muito diferenciada, porque também houve prejuízo na carreira do professor. Então, quando a gente fala sobre os requisitos dessa aposentadoria, da modalidade do professor de educação básica, e eu repito sempre nas minhas aulas de aposentadoria de professor, educação básica, e fico frisando, infantil, fundamental e médio, infantil, fundamental e médio. A gente precisa, então, hoje, pensar que quando um cliente vai na minha mesa e ele é um professor, né? Ou quando um advogado procura uma mentoria para ele aprender a advogar na aposentadoria do professor, a primeira coisa que eu falo é, quando a pessoa senta na sua frente, você de cara vai analisar se ele adimpliu os requisitos antes da reforma ou após a reforma da Previdência. Quando foi a reforma, Carla? A reforma foi em novembro de 2019. Então, no dia 13 de novembro de 2019, muita coisa mudou para muita gente, tá? Pessoas que já tinham os requisitos de adimplemento de aposentadoria naquela data continuaram com o direito adquirido. Pessoas que não tinham os requisitos adimplidos no dia 13 de novembro de 2019 vão ter que obedecer determinadas regras de transição, tá? E sobre as regras de transição, nós vamos conversar amanhã. Então, hoje nós vamos conversar sobre a aposentadoria do professor e vamos conversar também sobre os requisitos antes da reforma e os requisitos após a reforma. Então, vamos lá. Vamos para os requisitos antes da reforma. Então, antes da reforma, né,
era tudo muito mais tranquilo. Por quê? Porque existia basicamente um requisito. O professor homem tinha que ter 30 anos de atividade de magistério comprovados, né, os 30 anos comprovados. E a mulher tinha que ter 25 anos de atividade de magistério comprovados. Então, o homem comprovava 30 anos, requisito ok. A mulher comprovava 25 anos, requisito ok também, tá? Então, se até o dia 13/11/2019, essa data é cabalística, a gente precisa entender que dia 13/11 é o marco, eu não vou dizer marco inicial, mas é um marco no direito previdenciário, onde a gente tira as nossas conclusões de quais serão as regras que nós aplicaremos para os nossos clientes, tá? 13/11/2019. Então, se até o dia 13/11/2019, né, que foi o dia que a gente chama o de advento da reforma da Previdência, então, se nesse dia o professor ou a professora preencheu os requisitos para se aposentar, ok, ele pode a qualquer tempo fazer o requerimento pela regra anterior à reforma. Qual regra? Vou repetir. Então, se no dia 13/11/2019, o professor homem comprovasse 30 anos da atividade de magistério, efetivo magistério, tá, gente? Sala de aula. Nesse dia, a partir desse dia, na verdade, né? Porque ainda que ele faça o requerimento pós-reforma, o direito adquirido dele continua prevalecendo. Então, a gente conversa o seguinte: se no dia 13/11 você tinha o direito de aposentar, se sim, o homem bastava 30 anos. No mesmo dia 13 de novembro, se a professora mulher comprovasse 25 anos de efetivo exercício da atividade de magistério, ela, a partir de então, teria o direito ao requerimento da aposentadoria diferenciada de professora, tá? Então, o homem bastava apresentar os 30 anos de efetiva atividade de magistério e a mulher bastava comprovar 25 anos de efetiva atividade de magistério. Isso é tranquilo, Carla? Isso é muito bom. Por quê? Então, eu vou voltar lá nos primórdios. Não me leve a mal, não é muito primórdio não, tá, gente? Na verdade. É assim, antigamente, muito antigamente não, tá? Que a minha irmã dessa época, ela é nova. As pessoas faziam o nível médio em magistério, vocês lembram? E aí, era ensino médio. Existia ensino médio em magistério, existia ensino médio administrativo, existia ensino médio em contabilidade. Frisar que eu não sou dessa época, tá, gente? Mas de verdade eu sou dessa época. Eu já sou da época de que o ensino médio é geral, é o mesmo ensino médio de todo mundo. Mas existia essa época do magistério. Então a pessoa fazia o ensino médio em magistério. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um professor ou uma professora poderia ter iniciado a sua vida laborativa, sua efetiva atividade de magistério, por exemplo, aos 18 anos, quando ele saiu do ensino médio. Então, faça as contas aí junto comigo. Um homem que sai aos 18 anos do ensino médio, magistério, ele exerce 30 anos de efetivo exercício de magistério. Isso quer dizer que aos 48 anos ele teria adimplido seus requisitos para o requerimento da aposentadoria. Entendem a lógica? Claro que nós vamos conversar mais para frente quais são os demais requisitos, tá? Mas quando eu levo lá para trás, quando eu levo, né, um tempo mais para trás, e eu reconheço que antigamente tinha o magistério, né? Que antigamente existia o ensino médio e magistério, isso quer dizer que uma pessoa poderia começar aos 18 anos a sua efetiva atividade de magistério. Adimplia 25 anos ou adimplia 30 anos, estava apta a se aposentar. Legal, né? Beleza. Só que isso é até dia 13/11/2019,
que foi a data do advento da reforma da Previdência, certo? Então, essa galera, além de precisar de adimplir só esses requisitos, ainda tem outro benefício. Qual é? O benefício da regra da média de contribuição das 80% maiores contribuições a partir de julho de 94. Isso quer dizer, pensa aí numa fita do tempo, pensa aí numa linha do tempo. Nessa linha do tempo tem do 0 ao 100, tá? Então, 0 ao 100 quer dizer 100% das minhas contribuições. Nessa fita, né, dessa linha das 100% contribuições, a galera que até 13/11/2019 já tinha o direito de requerer a aposentadoria vai usar só as 80% maiores contribuições. Então, não são só 100 contribuições, tá? Mas se fosse só 100, só para ficar fácil a nossa matemática aqui, essa galera que aposentou ou que tem um período, né, que pode se aposentar até a partir do dia 13/11, até o dia 13/11, vai usar só as 80% maiores contribuições a partir de julho de 94. Então, esse é um outro grande benefício. Isso quer dizer, gente, que é o seguinte: a pessoa que se aposentou até o dia 13/11/2019 vai ter uma vida previdenciária, né? Vai ter um benefício previdenciário completamente diferente das que vão se aposentar com os requisitos de hoje. E esse é o segundo requisito, né? A segunda característica que trazia maiores vantagens, tá? Então, a verdade é que o professor ou a professora que tem o período de adimplemento dos requisitos até o dia 13/11/2019, ela tem muito mais benefícios que os demais que irão pedir após essa data, tá? Eu não posso generalizar porque existem casos específicos que a reforma pode vir a privilegiar. Não é a regra, tá? Não é a regra. Então, ok. Nós conversamos agora sobre as regras pré-reforma, antes da reforma. Homem, 30 anos de efetiva atividade de magistério e mulher, 25 anos de efetiva atividade da função de magistério da educação básica, ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, tá? Agora vamos conversar dos requisitos depois da reforma. Provavelmente, falando aqui em prática previdenciária, falando para os advogados e falando para os professores que estão aqui assistindo a gente, os requisitos depois da reforma são somados, tá? Então, são requisitos somados. Eu preciso adimplir 2 principais requisitos. Isso quer dizer que a aposentadoria pós-reforma, ela vai demorar mais para você alcançá-la. Ouvi aqui como é que ficou, gente. Então, pré-reforma, homem 30 anos de atividade, mulher 25 anos de atividade de magistério, de educação básica, infantil, fundamental e médio. Depois da reforma, né, de cara houve a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, não existe mais, Carla? Calma, gente. Existe. Mas existe essa modalidade nas pessoas que adimpliram seus direitos, os requisitos para a reforma, tá? Então, a aposentadoria vai continuar existindo, mas as pessoas hoje não têm mais condições de adimpli-las, é isso. Porque as pessoas que já tinham esse direito pré-reforma continuam com o direito pós-reforma. Isso tudo pelo direito adquirido, pela segurança jurídica, né? A gente tem um sistema jurídico em que a gente precisa oferecer a todos os destinatários dos direitos, ou seja, a todo mundo, determinada segurança jurídica, tá? Então, quais são os requisitos depois da reforma da Previdência, que ela veio, né, com a emenda 103 de 2019? Então, de cara, acabamos com a aposentadoria por tempo de contribuição. E soma-se os seguintes requisitos. Se for um professor homem, então vamos lá, vamos somar todos os requisitos. Professor homem, que é da carreira de magistério, tá? Que o STF veio trazendo lá na ADI,
que precisa ser da carreira de magistério, que precisa de exercer sua atividade na educação básica, que é do ensino infantil, fundamental e médio. Esse professor homem agora precisa de contar com 60 anos de idade, mais 25 anos de magistério, tá? Então, observaram que agora os requisitos são cumulativos. Ele não precisa nem ter só 60 anos, o homem, e nem precisa ter apenas 25 anos de atividade de magistério. Esse professor homem precisa ter 60 anos de idade, mais 25 anos de magistério. E a lei, né, assim, a emenda constitucional que trouxe a reforma da Previdência diz que esses requisitos, eles vão existir até lei complementar que regulamente. Para a gente falar, deixar claro, geralmente essa lei complementar que regulamente nunca vai existir, raríssimas vezes vieram essas leis complementares regulamentadoras, então nós contamos com essa informação, que o professor homem precisa somar 60 anos de idade e 25 anos na função efetiva da atividade de magistério e educação básica, tá? E a mulher? A mulher, ela também vai ter que cumprir os 25 anos de atividade da função de magistério, né, efetiva atividade de função de magistério, até lei complementar que regulamente, eu acredito que ela vai vir, e 57 anos de idade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que homens, né, professores homens e professoras mulheres precisarão de ter 25 anos na função de magistério. Então, seja professor homem, seja professora mulher, ambos terão que contar com 25 anos de efetiva atividade da carreira de magistério dentro da educação básica, que engloba o ensino infantil, fundamental e médio. Então, ambos precisam ter 25 anos de contribuição, né, de atividade do magistério. Homens precisam ainda de 60 anos de idade e mulheres precisam ainda de 57 anos de idade. Logo, a diferença que agora, após a reforma, foi que o homem tem que ter 60 anos e a mulher 57, mais 25 anos de atividade, certo? Então, igualou o tempo de atividade e deixou-se uma diferença somente na idade, homem 60 e mulher 57, tá? Foi aí que perdeu, né? Foi aí que houve déficit na nova regra da aposentadoria diferenciada do professor? Sim. Para começo de conversa, agora o homem vai ter que chegar aos 60 anos de idade e a mulher vai ter que chegar aos 57 anos de idade, mais 25 anos de magistério para ambos os sexos. Mas não foi só esse o problema, não foi só essa perda, não foi só essa a desvantagem. Por quê? Lembra que lá na régua do tempo, a gente utilizava só as 80% maiores contribuições? Pois sim. Agora, após a reforma, nós iremos usar 100% das contribuições. Então, se vamos levar para a prática matemática, mas não sou muito boa em matemática não, tá, gente? Mas vamos lá, vocês vão me ajudar. Se lá, naquela régua de 100%, 80% do meu tempo eu contribuí no teto, só 20% que eu contribuí no salário mínimo. Antes da reforma, eu jogava fora 20% das menores contribuições e usava só as 80% maiores contribuições, entendeu? Então, aquela galera que contribuiu no mínimo no início da sua atividade laborativa, no início da sua vida laborativa, já era. Por quê? Depois da reforma, nós vamos usar a média das 100% contribuições aqui também. Mas essa perda, tá, gente, não foi só para o professor, foi para as outras carreiras também. Agora, então, se durante o início da sua vida laborativa você contribuiu no mínimo, agora entra no cálculo, tá? Nós vamos utilizar agora esse mínimo também, o que a gente não utilizava lá. Lá a gente pegava só as 80% maiores contribuições. Aqui agora, para o cálculo, vamos usar a média das 100% contribuições da vida contributiva dessa pessoa, tá? Então,
vão usar as 100% contribuições, né? 100% das contribuições da vida laborativa da pessoa. Nós multiplicamos por um coeficiente que é específico para cada pessoa. Por que específico? Porque o homem, quando tem 20 anos de contribuição e a mulher com 15 anos, a gente multiplica 20% por esse coeficiente, tá? E a partir de 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, a cada ano trabalhado, nós aumentamos 2% nesse coeficiente. Né? Fazendo as contas, quer dizer que, no geral, a partir de 40 anos de contribuição, que a gente vai conseguir alcançar 100% da média, tá certo? Então, houve também essa perda, né? Por que eu digo perda? Porque antes a gente lutava, nós que somos advogados, a gente ficava lutando, assim, torcendo para que essa pessoa tivesse 80% das contribuições no teto, porque a gente jogava fora 20%, né? Agora não, agora eu vou ter que usar 100% da média. Então, a gente teve outro problema, outra perda para a carreira. Por isso, então, né, falando aqui no geral, por isso, então, que essa aposentadoria do professor teve déficits, né, teve perdas. Assim como para todas as carreiras, para todas as pessoas que contribuem, todos os contribuintes, todos os possíveis beneficiários de alguma oferta previdenciária tiveram déficits, tiveram desvantagens. A reforma da Previdência trouxe, sim, grandes desvantagens para os segurados, certo? Cada categoria há de ser analisada de forma individual. Os professores tiveram essas perdas, que eu trouxe aqui para vocês, né, que foram perdas significativas, e na minha análise, eu sou, claro, né, advogada previdenciária, então, com toda certeza, eu vou ter o olhar indicado para os segurados. Então, a minha análise aqui é da perda dos segurados, certo? E eu fazer com que um professor homem trabalhe até 60 anos, uma professora mulher trabalhe até 57 anos, eu digo para vocês que é quase impossível. Claro que muitos, né, conseguem com êxito, mas nós sabemos que é uma atividade em que demanda muito da saúde do professor, certo? A gente pensa o seguinte, uma rede pública, por exemplo, e isso eu estou falando com conhecimento de causa, uma sala de ensino fundamental tem, em média, 32 alunos dentro de uma turma. Então, você imagina uma pessoa, um professor só, porque não tem monitor, né? Dentro de uma sala de aula, administrando 32 alunos adolescentes. Não é fácil. Agora, você imagina o Estado, né, fazer com que uma pessoa com 59 anos, 60 anos, administre uma sala com 32 adolescentes no ensino fundamental, por exemplo. Então, nós sabemos que a função do professor, ela exige muito, né, da saúde, do cognitivo, tanto da saúde física quanto da saúde mental. Não por menos que nós sabemos que muitos professores são afastados por motivo psiquiátrico, por cansaço, por estafa, por estresse. Então, fazer com que um profissional desse tenha que chegar até os 60 anos para se aposentar, me mostra determinada baixa análise de casos específicos. Então, na minha opinião, o professor deveria ser muito melhor analisado e observado que fazer com que esse profissional trabalhe nas condições que nós temos até os 60 anos de idade, para após isso pedir a sua aposentadoria, retira dele a possibilidade da manutenção de saúde, porque nós sabemos que é uma função que exige muito, né, da saúde tanto física quanto mental desse profissional. Bom, como eu falei aqui rápido e falei sem parar e não paramos para pergunta, a gente conseguiu exaurir em 45 minutos a aula, né? A aula a grosso modo. E eu não estou acompanhando aqui eu não estou acompanhando aqui o YouTube com vocês, mas imagino que vocês devem estar, né, com algumas dúvidas. Então, eu vou abrir aqui para perguntas. Doutora Cleine deve ter anotado alguma coisa aí. Sim.
para a gente conversar sobre isso. Uhum. Mas lembrar que amanhã nós vamos falar exatamente sobre as regras de transição e sobre outras peculiaridades dos professores. Mas vamos lá, doutora Clênia, manda brasa. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo Tem uma perfeitamente. pergunta acredito que é o Dr. Wilson Andrade, a respeito da professora readaptada como psicopedagoga. Se aplica também essa... Você falou sobre a continuidade, quando ele é readaptado. Entendi. Olha só, vai para aquela regra geral. Quando o professor ele vai ser readaptado, geralmente acontece assim. Eu já acompanhei alguns casos de readaptação de professor. Geralmente funciona da seguinte forma: o professor é afastado por um atestado médico. Após um período, geralmente maior que um ano, ele é passado para a equipe da perícia médica, que vai começar o processo de readaptação, e aí vai readaptar a alguma função esse profissional, esse professor, tá? Se no momento que ele foi afastado, ele estava exercendo a atividade típica de professor da carreira de magistério, da educação básica, que compreende o ensino fundamental, infantil e médio, ele continua sendo caracterizado como professor para todos os fins. Se quando ele foi afastado, ele não estava exercendo a atividade típica de professor da carreira de magistério, das modalidades da educação básica, de ensino infantil, fundamental e médio, se não estava exercendo, ele não vai ser caracterizado. Então, o que a gente tem que entender? É que a gente tem que buscar o caso típico em concreto para poder analisar. Estava exercendo atividade típica de professor? Continua sendo caracterizado como tal. No momento do afastamento por motivo de saúde, não estava exercendo atividade típica de professor? Então, não vai ser caracterizado como tal. Lembrando que o psicopedagogo, geralmente, ele é um professor de carreira, tá? Porque a psicopedagogia, ele é um curso de especialização. Então, se a carreira dele for de magistério, ok. Porque o STF na ADI disse exatamente isso. O STF veio trazendo 2 requisitos para que a gente caracterize o professor, para ele fazer jus à aposentadoria diferenciada. Quais são os 2 requisitos que o STF trouxe? Ser da carreira magistério, né, da educação básica, e estar exercendo a atividade típica como tal. Então, o STF já veio trazendo isso para a gente, né? Ele veio falando, olha, você precisa de estar exercendo atividade física, né? Atividade típica, e você precisa ser da função de magistério. Então, fechou. É da carreira magistério? Ok. Próximo requisito. Está exercendo a função típica dentro da educação básica? Ok. Então, beleza. Então, precisa de lembrar dos requisitos da aposentadoria e os requisitos da ADI, que o STF julgou e trouxe esses 2 tópicos para a gente. Então, depende do caso concreto mesmo. Geralmente, sim. Acho que a única pergunta que a gente teve foi sobre essa. Mas a gente tem amanhã, né, a continuidade. Sim. Com as regras de transição, que eu acho que são muito importantes, principalmente porque o serviço público em si ele tem várias, né, regras de transição, e cada um tem ali o seu regime. Isso. Mas eu agradeço a doutora Carla pela disposição, pela aula, né, verdadeira aula sobre isso, e amanhã a gente continua, né, e a gente convida também o pessoal a assistir amanhã, e que conheçam a comissão da subseção de Águas Claras, quem quiser participar da comissão ou de outras comissões, né, da subseção. E é isso, doutora Carla, muito obrigada, boa noite, e amanhã a gente continua. Tchau, beijão a todos, abraço. Quem precisar de material, só mandar um e-mail para mim, ou então ir lá no meu Instagram, advogada Carla Bezerra, que a gente manda o material do professor, tá? Tá ótimo, obrigada. Beijão, abraço. Beijo. Até amanhã, 7 horas. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.